Mas no Carioca, acho que a folga é grande. O Flamengo está levando muito a sério esse campeonato carioca, pode aí até fazer história, né? Que na verdade o jogo que o Flamengo levou o gol estava com o seu time reserva, o sub-20 praticamente, né? Então, assim, conseguiu um campeonato invicto, praticamente sem levar gol esse time aí. Então, com 3-0 já está bem encaminhado. Acho que o Flamengo só um desastre mesmo para que não aconteça esse título. Mas eu acho que o Flamengo vai com o time titular, está encarando com seriedade e deve acontecer normalmente o título. Mas é necessário confirmar para que esse ambiente realmente fique tranquilo, porque no jogo da Libertadores o Flamengo deixou escapar uma vitória que estava ali nas mãos. O Flamengo tem uma situação muito semelhante com a do Palmeiras, com o Rômulo, né? O Flamengo já acertou com o Carlinhos. Comprou o Carlinhos, né? Já acertou com o Carlinhos. Isso acontece, né, gente? Eu não vou... Só vai apresentar na semana que vem, né? O Carlinhos não vai fazer nem mais e nem menos por conta disso. Ele vai fazer o trabalho dele. Sim. Que é profissional. Né? Como o Rômulo foi fazer o trabalho dele naquele jogo lá e tentou. As melhores jogadas do Novo Horizontino foram do Rômulo. Bateu de fora da área, criou possibilidades, então fez um bom jogo. Pronto. A vantagem é muito grande, hein, gente? Sim. Não tem. Eu acho que o debate desse jogo não é nem esse, Pascoal, Zupa, Djalma, assim. O debate desse jogo é como... Óbvio que é futebol, tá? Eu não tô aqui desmerecendo o Nova Iguaçu, exato, mas a discrepância de equipes e a vantagem construída e o número de gols que o Flamengo levou nesse campeonato nos levam a acreditar que tá tudo resolvido. O De La Cruz teve uma febre, né? Ele teve uma gripe e tal, então provavelmente vai estar à disposição. A outra boa notícia é que o Gerson está treinando desde o início da semana com o grupo. Ele teve uma questão séria, passou por uma cirurgia no rim, mas foi reintegrado antes do que era previsto. A previsão inicial era que ele voltasse no fim de abril, no entanto, ele já está desde o começo da semana, ou seja, o começo de abril, treinando com a equipe. E aí eu volto no meu ponto, que como o Tite vai usar esse jogo? Com a seriedade que eu imagino que ele dê a todos os jogos, mas assim, para descansar jogadores importantes pensando na Libertadores, como, por exemplo, o Eric Pulgar, que não tem um substituto. Tem o Igor Jesus, mas que não faz exatamente com as mesmas características. Assim, conhecendo o Tite, acho muito pouco provável que ele descanse alguém em uma final de campeonato. Se ele não puder escalar alguém, é uma coisa. Agora, ele fazer a opção por preservar alguém em uma final de campeonato, mas é o Nova Iguaçu e está 3-0. Tentando mergulhar na cabeça do professor Adenor, eu acho praticamente impossível que ele faça isso. E concordo com ele. O Flamengo não tem que descansar ninguém. Até porque o jogo do meio de semana é um jogo dentro de casa, não tem a viagem do desgaste. Né? Então, assim, contra o Palestino, né? Essa semana. Palestino. Contra o Palestino, que perdeu em casa pro Bolívar. O Palestino é mais fraco que a sopa da detenção. Mais do que o Caracas? Puxa, é mais fraco. Mais fraco do que a sopa da detenção. Assim, o campeonato está resolvido. Mas fraco. O time do Palestino é fraco. Tem que jogar. Eu acho que esse time do Palestino que joga essa Libertadores é o time mais fraco que eu vi do Palestino que já jogou Libertadores ou Sul-Americano. Eu já vi jogar contra o São Paulo. O São Paulo fazer um jogo lá contra o Palestino, lá no Chile, foi osso demais. O Flamengo mesmo jogou contra o Palestino. Já se encrencou lá. Opa! Sim, já foi eliminado. Esse... Mas tô pensando nos mais fracos, tá? Só para eu entender o nível diante da comparação. O Huachipato, Cobressal, Caracas... Não, a senhora falou, se a gente botar o Palestino na conversa, dos 4 que você falou, 3 são times chilenos. O futebol chileno enfraqueceu muito em termos de seleção, consequentemente em termos de clubes. Então os clubes chilenos têm se mostrado frágeis. E o Palestino é um clube pequeno do Chile. É um clube de colônia, da colônia palestina, inclusive. E é um clube frágil, que passou na pré-Libertadores e se classificou para a fase de grupos, cai no grupo do Flamengo, estreia contra o Bolívar em casa. E a gente imagina que os times bolivianos, quando descem a montanha, vão sofrer mais. E o Bolívar, que é um clube bem organizado, tacou-lhe 4 no Chile e deu o recado para o Flamengo. Grupo City, o Bolívar. Não pertence ao Grupo City, mas tem um trabalho de consultoria. E o Bolívar deu o recado para o Flamengo. Falou, você empatou o primeiro, eu ganhei o primeiro. Lá na minha casa, talvez eu tire pontos de você. Talvez? Né?
Enfim, Porque não o Flamengo- Nossa, jogou, eu né? acho que a chance de você perder ponto numa altitude grande, mas como o Flamengo pode ir lá Strongest, ganhar, né? Bolívar. Quem mais jogou na altitude grande? Aí é a 2,8. Sul-Americana, Always Ready, Always Ready, é que é Lauto. mais alto. Eu acho que a chance de você perder Assim, ponto aí tem contra que o estar na Bolívar, contabilidade. que é um Não, mas time mais 2.800 organizado. em Quito também vale isso aí. Não é mole jogar em Quito. Não, não é. Então, não se o é. Flamengo vacilar em algum outro jogo desse grupo, além do jogo de La Paz, que é um jogo que o Flamengo pode perder pontos, a primeira colocação pode ficar ameaçada, né? Porque o Bolívar já ganhou fora de casa, um jogo que talvez muita gente não esperava. E por isso o Flamengo tem 2 jogos para levar a sério. A sério. O jogo com o Nova Iguaçu tem que levar a sério, tem que levar a vera. É uma final de campeonato. Eu só espero que os jogadores entendam isso. E o jogo do Palestino também. Que o Flamengo não ganhou no sábado passado. A decisão é agora. Aquele sim. jogo foi construído Foi o jogo, para não o chegar time. agora. Porque se o cara entra para passear numa decisão, eu nunca vi dar certo. Não. Eu nunca vi dar certo. Tem que entrar para jogar de maneira séria. Já fez 3, porque eu acho o seguinte, você sabe como um time de futebol se impõe diante do adversário? Você sabe como que adquire respeito do adversário? Você faz 3, faz 4, faz 5, faz 6. Não é fazer 1-0, 2-0 e deitar no 1-0, no 2-0. O Galo passou isso no fim de semana. 2-0, abriu o placar no primeiro tempo, depois se acomodou. Sabe o que aconteceu? 2-2, tem que se virar agora. Mas já tem 3-0, né? Se faz Não, não mais vai- não vai 2-0 perder no o título, não Maracanã, vai. eu imagino que deu Não, uma mas tirada de pé. Eu só espero que jogue assim. E o Tite vai cobrar Com isso. seriedade, claro. óbvio. A gente sabe que o Tite vai cobrar isso dos jogadores. E o Nova quem Iguaçu te é dá um bom time, joga um bom futebol, vai pra cima, vai ser um jogo Porque legal. o craque começou a ficar inquieto ali no camarote, ele quer falar. Deixa ele falar. Não, Dani, não é inquieto. Apenas Ele começa a se mexer assim, ó. lembrar que é uma que é uma final de campeonato e o Pascoal colocou muito bem. O jogo foi 3-0 porque o Flamengo encarou com muita seriedade e não foi um jogo fácil. O Flamengo, com sua qualidade, com sua capacidade, tornou o jogo fácil. Mas o Nova Iguaçu não é adversário fácil. O Flamengo superioridade, ele consegue jogar o jogo bem, normal que o Flamengo vença. Agora, se não fizer tudo isso, aí a história é outra. Então, acho que nesse caso, em se tratando, não digo nem de Flamengo, acho que Tite, ele nunca vai deixar que a sua equipe entre relaxada ou achando que mesmo com essa vantagem já está ganho. Então, não acredito no Flamengo dessa maneira. E ao mesmo tempo, como o Zupac ali citou, também não acredito que vá poupar. Caso algum jogador não possa jogar por qualquer outro motivo, ok. Mas tirar do jogo para pensar em Libertadores, achando que a final do Carioca já está ganha, não acredito que o Tite também vai fazer isso. Tá, é jogo pra entrar com 2 volantes e segurar os laterais de novo ou não? Não. Ih, você tá com isso na cabeça ainda? Não foi isso que ele fez na terça-feira, não? Não, mas o Meia machucou, o Meia teve problema antes do jogo, minha senhora. Ah, o Dela Cruz, foi, Então, isso é verdade. Por isso jogou o Igor Jesus. E por isso... Mas tinha o Vitor Hugo. É, sim. Mas ele tem gostado do Igor Jesus. Eu quero saber como é que entra, como é que monta esse time aí. Não, porque você não vai achar que o Cebolinha vai jogar aquilo que jogou no meio de semana. Eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha ali um dia ruim sentido altitude, porque eu acho que foi um dos piores jogos dele desde que ele começou a mostrar aquele Cebolinha com o Tite. O Bruno Henrique do lado direito? Entendeu? É difícil. Então, são coisas que a gente vai poxa vida, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Eu já ouvi gente dizer que o Flamengo jogaria em alguns campeonatos europeus. Não, calma, eu tô perguntando qual que é a mecânica de entrar pra jogar é o contra o Nova Flamengo Iguaçu. jogar O time que ele vem É o colocando time que pra ele tem jogar. colocado em campo. Então, mas vamos lá. Ayrton Eric- Lucas ou Vinha? Não, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Titular, Então, Ayrton Lucas. O Vinha não jogou. O Vinha, com todo respeito, jogou muito mal. Daí, Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Luiz Araújo. O time titular do Flamengo. Então vocês estão concordando O time que titular pra estrear na Sul-Americana ele poupou jogadores titulares. Mas ele fez uma rotação Tá. no elenco. Fala, Djalma. Não, vocês fizeram a pergunta Bruno Henrique ou Luiz Araújo, ele entrou com o Araújo, Bruno né? Henrique pela direita na Libertadores. Mas assim, a comparação essa é injusta. O Bruno Henrique joga muito bem, mas bem pela esquerda. Pela direita é outro jogador, então
Acho que tá complicando pro Bruno ali. Eu acho que não escalou bem na Libertadores, esse é o meu ponto. Mas o Bruno Henrique só tem jogado na direita. Porque na esquerda tem um titular indiscutível nas mãos do Tite. No último Quando jogo, joga não de era titular, parecido, sim. né? Então, mas você acha que por causa do último jogo o Cebolinha tem que perder a vaga? De jeito nenhum. Então, Não, eu tô mas- questionando dentro do último jogo, quando ele tira, por exemplo, o Pedro, Sim. pra colocar o Bruno Henrique centralizado e o Luiz Araújo. Por que não tirou o Cebolinha, que estava jogando mal, passou o Bruno Henrique pra lá e deixou o Pedro em campo? Ele foi perguntado, inclusive o Eugênio perguntou a ele na coletiva, e ele falou que ele imaginava que seria o momento em que o Milionários iria mais pra cima e ele queria ter um ataque mais rápido como um todo. Por isso que ele manteve os mais rápidos à frente. E o Bruno pode fazer esse falso 9, embora... Eu também não gosto de ver o Bruno pela direita. Né? Mas uma vez que o Cebolinha virou o titular indiscutível da esquerda, só restou o outro lado para o Bruno brigar. Né? E quando o Gerson voltar, você vê como é que é. O De La Cruz ainda vai. Gerson, De La Cruz, Pulgar. E eu quero ver quem vai ficar fora do time. Essa é a dúvida. Tem gente que vai sobrar aí, hein? Essa é a grande dúvida. O Gerson está à disposição, mas ainda está voltando, né, Djalma? Você imagina o De La Cruz retomando ali a posição, um caso recuperado da virose, da febre que ele teve antes do último jogo. E aí o Eric jogando, Djalma? Dani, aí fica complicado. Na hora que tiver todo mundo, acho que a princípio o Gerson, obviamente, não vai entrar no time de cara, voltando de uma contusão, voltando de um problema até mais grave. Mas quando tiver todo mundo junto, eu acho que vai depender do esquema. Porque se o Tite entrar no esquema que ele vem atuando normalmente, com os dois homens abertos, né? Ou seja, Bruno Henrique e o Luiz Araújo e Cebolinha, vai ter que sair um do meio. Não tem como. E aí, acho difícil de início o Gerson entrar nessa equipe de cara. Ele vai buscar seu espaço. Agora, se o Tite optar pelo 4-4-2, aí jogam os três e acredito que sai o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, o jogador pela direita. Por isso que acho que vai depender do sistema que o Tite utilizar de jogo, para que tenha essa equipe titular definida. Ele começou o ano assim, né? Com o De La Cruz pela direita. E aí quando o Gerson se machuca e o De La Cruz vai pro meio, o De La Cruz cresce e o time cresce. Por isso que nesse momento, acho que o mais prudente dentro do que vem acontecendo atualmente com o Flamengo é quando o Gerson estiver pronto para voltar, existe uma disputa no meio-campo, porque o Flamengo cresceu jogando com os dois jogadores abertos pelo lado. Aí vai ser o Djalminha, eu vou falar para você. Vai ser o De La Cruz da seleção do Uruguai ou o De La Cruz do River Plate? É o De La Cruz do Flamengo. O De La Cruz que joga na seleção do Uruguai é pela direita, fazendo o corredor pela direita. Sim. Lá no River era o segundo volante, era o saída de bola. Aí o Djalminha escolhe onde quer o cara. Pascoal, justamente isso que eu ia falar. Esse De La Cruz, ele faz esse segundo volante fácil, porque a capacidade física dele é muito grande. Ele tem esse box-to-box, né, que falam hoje, esse recorrido, esse vai e vem fácil. Então, assim, você ter um jogador com essa qualidade que ele tem de passe, de toque de bola e com dinâmica, vai disputar a posição ali com o Gerson. Eu acho que o Flamengo que ganha com isso, mas alguém vai ter que ficar de fora. Alguém de alto nível vai ter que ficar de fora. Mas quando vier o Gerson, o De La Cruz vai abertinho ali pela direita. E fica de fora o Luiz Araújo? Porque o primeiro sempre tem um... Aí já modifica o esquema. Se o time estiver encaixado, e se a gente parar para olhar, os grandes times que o Tite teve, né, e foram nas últimas décadas, 2 times do Corinthians e a seleção brasileira nos seus grandes momentos, sempre teve o segundo volante, um cara com a característica do De La Cruz, mais do que as do Gerson. Era Paulinho, era Elias, né, tanto no Corinthians quanto em seleção brasileira, e o De La Cruz tem essa função, esse papel, né? Arão. Vai em outro lugar. E vem cá, agora o Léo Pereira ficou fora do último jogo e jogou o Davi Luiz. O Léo Ortiz vai estrear? Vai estrear. Vai chegar a hora, né? Pra vocês não chegou ainda? Poderia ter chegado, mas aí vai como cada técnico trabalha, né? O Tite é um cara que respeita muito a hierarquia dos trabalhos dele. Então quem chegou por essa lógica, o Gerson último, voltando de lesão, ele tem que voltar pro time e o De La Cruz brigar por posição em outro lugar. Depende como o time tiver. Né? Como o Léo Ortiz chegou por último, ele espera mais para jogar. Tem jogadores que chegam e jogam. De La Cruz, ele chegou, ficou 2 no banco ali, sabe como é que é o negócio? Pum, pra entrar, pra ir devagar. Quando botou, você sabe que não vai tirar mais. Sim.
Você sabe tirar que não vai tirar. não, mas posicionar Vamos no botar. campo. O Palmeiras trouxe o menino do Novo Horizontino, Rômulo. o Rômulo, e não botou pra jogar ainda. Eu até imaginava... Mas é diferente, né, Pascoal? Sim, mas estou falando. O que se criou para trazer o Léo Ortiz ao Flamengo, porque era um pedido do Tite, foi um cenário muito maior do que uma compra... E não custou barato, né, Messi? Exatamente. Não custou barato. Ah, mas não há garantia nenhuma Mas- que ele vai ser titular. Sim, eu também. A Ele é do dupla de mesmo zaga nível, tá falando. ele é do A mesmo- zaga pra mim é Léo Pereira e Fabrício Bruno, Ele é do tá? mesmo nível dos caras que estão lá. Engraçado que eram 2 jogadores que a torcida detestava, né? A torcida do Flamengo não podia ver nem o Fabrício Bruno, nem o Léo. Agora, se você falar em tirar, os caras vão ficar nervosos, hein? Agora Aí, já tem gente aqui na hashtag falando, ó, Fabrício Bruno mais rápido do Brasil, não mexe no meu zagueiro. claro. O pessoal tá mandando aqui claro. mensagem. O Fabrício Bruno, poucos jogadores têm a velocidade do Fabrício Bruno. O João, que joga no Vasco da Gama, que era do Corinthians, tem essa mesma velocidade. É um jogador que tem uma recuperação muito grande para correr com o centroavante adversário. Mas o Fabrício Bruno é um absurdo. Jogou bem na seleção brasileira. Arrumou pro Dorival um doce problema. Que legal, né? Que o cara com a qualidade dele. Eu acho que a dupla do Flamengo tá boa. Não precisa ficar mexendo onde não precisa, hein? O Djalminha... mas teve que mexer no último jogo, né? Obrigatoriamente. O Djalminha falou que ele quer falar do zagueiro e que ele tá louco para dizer quanto vai ser Flamengo e Nova Iguaçu. Não, Flamengo e Nova Iguaçu, vou falar depois. Vou falar rapidinho do zagueiro, que é o seguinte. Aí eu acho que o Flamengo vai ter um probleminha, porque foi um pedido do Tite. Eu acho que a hora que ele entrar, ele vai assumir essa posição, assim como... Mas o difícil vai ser ele entrar, né? Porque nós estamos falando do Fabrício Bruno, que hoje é o zagueiro da seleção brasileira, que já vem bem, muito bem desde o ano passado. E o Léo Pereira, que era contestado, mas que hoje até o ídolo do torcedor vem jogando muito bem, fazendo gol. Então, assim, vai ser um problema porque, como vocês falaram, foi caro o jogador. E um jogador assim veio para jogar. Ô, Djalminha, não tem Agora, jeito placar, não. Dani. Porque tá acabando o programa Vou embalar já no placar. Eu olhei aqui, a hora tá acabando, então 2-0 Flamengo. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Vai levar um golzinho. É um golzinho. Que outro dia a gente entrevistou o Iranildo e o filho dele tá lá, gol do filho do Iranildo, então. 2-1. Gol do Chuchuzinho. Filho do Chuchu. Do Yuri. Eu vou de 2-0 Flamengo. É Iago o nome dele. Eu tô com o Djalma, 2-1. 2-1? 2-1. Vai tomar 2 gols do Nova Iguaçu no mesmo campeonato? Eu, por menos de 2, não vou nem sorrir Oxe. Não na vai segunda-feira. Bora, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos algumas novidades aqui importantes, né? Tá especulando não, já é confirmado, né? Já o Flamengo tem interesse, foi pedido do Tite, o Tite quer muito contar com esse jogador, que é o lateral direito, o Danilo, né? Lembrando que ele tanto atua pela esquerda como pela direita, ele faz isso também na seleção brasileira, né? Foi convocado agora nos amistosos da data FIFA. O Tite gosta muito dele, embora ele seja já veterano, né? Questão da idade e tudo mais, mas ainda dá um bom caldo ainda, né? Falando, tecnicamente falando. E o Tite quer contar muito com ele, e o Flamengo tem interesse no jogador, inclusive pelo que saiu no Bola VIP, o Flamengo já fez uma proposta pro jogador. Ele já sinalizou pro próprio Juventus, né, que é o atual dono dele. O próprio jogador sinalizou para a Juventus que quer ir para o Flamengo, de acordo com o site Bola VIP. A gente não tem essa confirmação por parte do Marco Braz, né, do Bruno Spinner, também a gente não vão falar com a questão de negociação. Mas o Flamengo tem interesse no jogador, até para ser reserva ali, no caso, substituir até o Wesley, né, já que o Wesley está se recuperando da lesão, teve esse problema aí com o empresário, não sei de onde e tudo mais, que rolou, né? E atualmente só tem o Varela está bem desgastado pela quantidade de jogos, um atrás do outro. E o Flamengo não tem uma lateral à altura para poder substituir o Varela. E com o Danilo seria, além de agregar a questão técnica e tática, vai elevar mais ainda o patamar do Flamengo, né? O lateral Danilo que hoje, tanto é da seleção como da Juventus, tá certo? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. O Flamengo vai avançar na negociação. Lembrando que se ele vir agora é pro meio do ano, tá bom? Essa janela de transferência agora é do mês de junho. Ainda mais agora com a Copa América. O Varela vai para a seleção uruguaia e o Flamengo vai ficar sem laterais aí para substituir, né? Vai ter só o Wesley, mas a gente sabe que o Wesley não dá conta defensivamente. É muito bom ofensivamente. E até pelo acúmulo de jogo e tudo mais vai deixar a desejar, né? E precisa de uma lateral altura para poder substituir. E na minha opinião hoje ela é titular absoluto. Se vir agora, titular absoluto, né? A gente não sabe se o Tite vai manter o Varela ou vai colocá-lo, mas em relação ao Wesley e o próprio Danilo, eu prefiro o Danilo, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês.
Temos aí também confirmado a estreia do Léo Ortiz, né? Que vai jogar aí dentro do Nova Iguaçu. O Léo Pereira vai ser poupado. E o Léo Ortiz vai, enfim, fazer a sua estreia. Já temos o time aí titular que vai enfrentar o Nova Iguaçu. A princípio, os rumores que tinham era que o Tite ia poupar os jogadores, né? Para a questão da Libertadores, que vai ser quarta-feira. Eu não concordo, mas agora já saiu que ele vai com o time titular, tirando só a questão do Léo Pereira. E o time titular que vai enfrentar o Nova Iguaçu, né? Nesse domingo. Às 5 horas da tarde vai ser o goleiro Rossi. Aí na zaga vai ter a substituição, né? Do Léo Pereira entrando o Léo Ortiz. Aí Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Lateral direita, Varela. Lateral esquerda, o Ailton Lucas. Lembrando que a gente não sabe ainda o certo, né? Se vai ser o Matiazinas e o Ailton Lucas, mas pela última partida, até pelo desempenho do Matiazina, que não foi bem, consequentemente ele vai manter o Ailton Lucas. Embora eu creio que também a altitude também atrapalhou um pouco, né? Até o desempenho do Matiazina. E por ele não estar jogando constantemente, a questão de ritmo e tudo mais, isso contribuiu um pouco pelo desempenho dele. Lembrando que o Matiazina é um ótimo lateral, tá bom? Defensivamente falando. Mas tem que dar o tempo ao tempo, né? Aí Eric Pulgar, a volta do Dela Cruz, que foi poupado na última partida por teve aquela questão de febre, né? O quadro de febre, não pôde jogar a estreia da Libertadores. Aí vamos ter o Eric Pulgar, Dela Cruz e o Arrascaeta no meio campo, né? Dela Cruz fazendo as peças de segundo volante, junto ali com o Pulgar de primeiro volante. Aí os pontas, Luiz Araújo, que no último jogo estava no banco, vai ser titular novamente. E na ponta esquerda o Everton Cebolinha, no ataque o atacante Pedro, tá bom? Esse aí é o time titular que vai enfrentar o Nova Iguaçu nesse domingo. Jogo importantíssimo. Tem que entrar com seriedade já para sacramentar de vez esse título. Não vacilar como vacilou quarta-feira, né? O time ganhando de 1-0 com um outro time lá com 10 jogadores a menos, e o time acabou levando aquela bobeira que levou um erro de passe até pelo o rapaz lá, né? O jovem que entrou na lateral, acho que é o Everton, né? Que entrou na lateral. Lembrando que ele é um jovem jogador, ainda entrou até não. Achei um pouco, o Tite botou ele um pouco na fogueira. A questão da altitude, a questão da adaptação, o jogo de estreia. Colocar o garoto assim, eu achei um pouco imaturo, né? Poderia ter segurado o Pedro, ter já feito a troca colocando o Ailton Lucas, né? E acabou dando essa bobeira aí e acabou colocando o jovem na fogueira. Ele acabou errando o passe, o time pegou o contra-ataque, deu aquele drible desconcertante no Eric Pulgar, que também foi de vez. E acabou levando um gol, né? Mas vida que segue, tá bom? Esse aí é o time titular que vai enfrentar o Nova Iguaçu. Esse domingo, 5 horas da tarde, jogo importantíssimo aí para o Flamengo já começar o ano com o segundo título, né? Embora o pessoal ache e considere a expressão da Taça Guanabara irrelevante, mas o ano passado, lembrando que o ano passado o Flamengo perdeu tudo. E independente do que seja relevante ou não, o Flamengo tem que conseguir seus títulos e já começar o ano aí já com tudo, tá bom? Lembrando que esse ano vai ser bem complicado, né, Libertadores. A gente viu o que aconteceu essa semana, né, rodadas. O único brasileiro que ganhou foi o Atlético Mineiro, mas pegou também uma galinha morta, né? Vamos dizer assim. E os outros times brasileiros, ou a maioria perderam, os outros empataram, junto com o Flamengo e o Palmeiras empataram. Os outros perderam, né? O próprio São Paulo perdeu também, o Grêmio perdeu. E a gente sabe que Libertadores não tem jogo fácil, né? Ainda mais na altitude é muito difícil, tá bom? Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês. Créditos e direitos autorais na descrição. Também se puder deixar o like e se inscrever no canal vai ajudar bastante. Valeu.